Oi, meus queridos e queridas, eu sou Márcia Seabra, sou taróloga e eu tô vindo hoje aqui para vocês, no Dia do Orgulho Pagão, falar um pouquinho sobre o tarô, né? Será o tarô um instrumento pagão? Qual é a relação do tarô com o paganismo? E essa questão é uma questão que é bastante antiga, vocês vão ver que ela remonta, na verdade, ao século XV, e a partir daqui, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre como o tarô se alterou ao longo do tempo, né? Ao longo desses anos todos. E com isso a gente vai tentar chegar a uma conclusão no final desse pequeno vídeo, se o tarô realmente é ou não um instrumento pagão. E por que essa minha pergunta? Porque nós temos a origem do tarô, o que é conhecido como tarô, né? Nos 78 cartas, com numeradas, com os algarismos romanos, com os nomes dos arcanos. O primeiro tarô que tem essa composição é chamado tarô de Marsella, que apareceu no finalzinho do século XV e início do século XVI, lá no sul da França. E já da história do tarô saber que ele tem uma origem, na verdade, italiana. Mas o tarô italiano não havia nem nome nem número. Então já começa por aí a pequena diferença. Mas nós sabemos que no norte da Itália, quando ela foi conquistada pela França, as cidades de Milão e Piemonte. Foram duas cidades que em 1599 elas foram conquistadas pela França. E supõe-se que dali veio o tarô, que era o tarocchi, né, italiano, veio para o sul da França e ganhou esse formato que hoje nós conhecemos. E o que tem isso a ver com o paganismo? Bom, nós estamos falando de uma era já bastante envolvida no cristianismo, final de Idade Média, né, início já do renascentismo, de um outro movimento mais moderno, mas ainda com muito ranço do medieval, do mundo medieval, com aquela cultura cristã, católica muito forte. Bom, aí nós temos algumas cartas dentro do tarô que supostamente seria um oráculo pagão, ou que supostamente viria dos ciganos, mas nada disso é comprovado historicamente. Esse é o fato que eu conto para vocês. A origem mesmo histórica começa com Marsella. E aí a origem histórica tem os nomes de papisa, papa e julgamento. São três cartas que eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. Por quê? Papisa é a primeira delas, né? É uma carta que a gente vai ver uma freira, uma espécie de uma freira, como vocês estão vendo na imagem, com esse nome papisa. E a pergunta que se faz, até hoje, quantas papisas existiram nesse mundo? Né? Alguns falam da lenda da papisa Joana, mas é exatamente o que eu falei, uma lenda, com comprovações muito pouco factíveis. Mas temos, na verdade, muitas sacerdotisas, né? Anterior à era cristã, as altas sacerdotisas dos templos pagãos. E aí, quando é que a gente entende que pode ser uma modificação de sobrevivência? Quando a gente sabe que não houve nenhuma papisa, né? A segunda carta, que é religiosa, né? Mas que também não sabemos se começa no mundo pagão ou no mundo cristão, é a carta do Papa, né? Outra figura da Igreja Católica. Então, a princípio, não seria o tarô um instrumento vindo do paganismo, né? Então, se a gente for pegar esses dois nomes, são duas figuras religiosas do mundo católico. E a terceira carta é a carta lá no finalzinho, que é a carta 20, que tem o nome de julgamento, aonde um anjo, que ali no caso, né, que é o anjo, o arcanjo, na verdade, Gabriel, que é o arcanjo da anunciação, é aquele que vem anunciar ou buscar as almas para, após a morte, né, serem julgadas para saber se elas vão para o céu ou para o inferno. Então, são três cartas com conotações muito, muito cristãs. E aí, a dúvida, seria então o tarô um oráculo
mais católico do que pagão. E aí vem, então, os estudos que mais adiante, principalmente o que a gente vai chamar de linha inglesa e não a linha francesa, né? Porque Marsella é a linha francesa, vai fazer algumas alterações, justamente para trazer para a gente, né? Para esse momento atualizado, seria uma releitura, vamos dizer assim, dos conceitos das cartas do tarô, aonde essas 3 cartas terão seus nomes modificados. A primeira, obviamente, de papisa, passa a ser sacerdotisa, né? Ou alta sacerdotisa, dependendo do baralho que vocês pegarem para ver. O baralho do Arthur Waite, que foi um baralho da Golden Dawn, ele tem o nome de alta sacerdotisa. Entretanto, o Crowley, que é o posterior ao tarô do Waite, já vai transformar apenas em sacerdotisa, mas retira o nome papisa. E o Papa, né? Quem era o Papa? Qual seria a figura semelhante ao Papa no mundo pagão? Seriam os hierofantes, que eram um cargo dos templos gregos. Nos templos gregos você tinha a alta sacerdotisa, que era responsável pelos rituais, a canalização, as intuições, né? Por esse lado mais ligado à energia do feminino. E havia o hierofante, que era o professor, aquele que recebia os neófitos para passar de boca a ouvido todos os conhecimentos daquele templo, formar aquele neófito, transformá-lo em um futuro, quem sabe, hierofante. Mas era um cargo, tanto sacerdotisa quanto hierofante. Então, o Waite é o primeiro a fazer, a Golden Dawn, na verdade, né? Mas os tarôs que vieram da Golden Dawn, que é a Aurora Dourada, transformaram o nome do Papa em hierofante. E isso vocês vão ver também, tanto no tarô do Arthur Waite, quanto no tarô do Crowley. E a terceira carta, que era o julgamento. Bom, nessa terceira carta, o Waite não vai mudar, né? Ele vai manter como julgamento, com a mesma imagem de um anjo que está chamando as criaturas, né? As criaturas que morreram, as almas, para serem julgadas e saber se elas iriam para o céu ou para o inferno. Então ele manteve o nome julgamento a partir, né, de uma ideia de uma terceira figura julgando os seres humanos. Bom, o Crowley não aceita essa ideia. O Crowley tem como meta da vida dele mostrar nós, seres humanos, como se ele não fosse, mas ele se bota como um profeta de uma nova era, a partir do momento que ele recebe o chamado livro da lei, aonde ele está anunciando uma nova lei, e é isso que é a grande questão da carta dele, né? Que ele vai mudar o nome, ele vai transformar a carta do julgamento na carta da nova era. E por que o Crowley faz isso? Porque, na verdade, ele diz que não tem cabimento nessa nova era, aonde o homem se vê como o principal interlocutor entre ele próprio e Deus. Não haveria necessidade de um instrumento mediano, como um padre, como um papa, como um bispo, para fazer a ligação entre o ser humano e Deus. Não teríamos porta-vozes. Seríamos nós mesmos, somos nós mesmos que fazemos essa conexão. Então, Crowley diz que não cabia, nesse período, nesse momento da nova era, ter um anjo julgando alguém. Quem é que se julga ou quem é que julga o final da vida? Somos nós mesmos, o nosso espírito, ao perceber que a nossa alma, numa encarnação, cumpriu ou não o que o Crowley chama de verdadeira vontade. Aquele fito maior que veio aquela alma desenvolver nesse novo processo, nessa vinda, né? Nessa vida que nós estamos. Então, na verdade, não caberia mais esse nome julgamento final, anunciação de um anjo, etc. Nós mesmos seríamos, nosso espírito, né? Seria o julgador. E, a partir daí, voltamos ou voltaremos ou não para uma nova encarnação aqui nesse plano. Então, essas são as questões que transformam, vamos dizer assim, o tarô num instrumento que antes estava com muitas conotações cristãs ou católicas, transforma então num instrumento pagão. Mas se vocês me perguntarem, a origem é
pagã? A princípio, não. A princípio, a origem, o que nós temos como história, o tarô é um instrumento pelo menos com ideias do cristianismo, mas não exatamente pagão. Ele toma uma conotação pagã após o século XIX. No século XIX, final do século XIX e principalmente no século XX, para vocês verem o quanto isso é mais moderno, tá ligado mais ao neopaganismo. Então, com isso, é claro que isso é apenas é algo para a gente pensar, não tem nada definitivo. Aliás, eu deixo esse vídeo bem aberto para quem tiver uma ideia diferente ou até mesmo um pouco mais sobre a história do tarô, que me corrijam. Mas toda minha pesquisa, todo o meu trabalho de estudo sempre me começa com essa ideia do tarô meio que ocultando, e aí vem os guardiões da nova era, vamos dizer assim, os anunciadores dessa nova era, que entre eles o Crowley, ele diz isso, que os sábios da época precisaram, na verdade, criar uma forma de ocultar os conhecimentos, ou para preservar os conhecimentos pagãos, precisaram se adequar ou se adaptar a essa nova ideia daquele período do final do século XV ou início do século XVI. Faz sentido, porque nós vivemos aquele momento obscuro, no momento em que havia perseguições, no momento em que as pessoas eram queimadas em praça pública. Então, eu acho que faz sentido essa ideia que o Crowley traz, né, de que era uma necessidade de preservação. Então é isso, meus amigos e minhas queridas e meus queridos. Gostaria muito de ouvir, inclusive, que me rebatessem, porque é um assunto que é em aberto, bastante aberto. Acho curioso, acho interessante, mas não há um ponto final.